Com o surgimento da IA e da tecnologia moderna, é difícil saber se todas essas aparições de fantasmas modernas são reais ou falsas. No entanto, à medida que mais e mais fotografias e vídeos modernos de fantasmas se tornam disponíveis, você começa a perceber que talvez as fotos e vídeos antigos de fantasmas sejam genuínos. Número 1. O homem nesta imagem era o Dr. Leslie Ribbon Stone. O espírito, por cima do seu ombro, acredita-se ser sua alma gêmea falecida, Mary Kennedy, segundo relatos. O Dr. Stone era um homem íntegro e disse que a fotografia foi tirada em fevereiro de 1920, enquanto ele posava para o fotógrafo. Mary se materializou atrás dele. Ele disse que ela estava serena e calma e acreditava que Mary era o espírito vivo dos céus celestiais. Apesar dessas afirmações, vale lembrar que o Dr. Stone era amigo de James E. Paget, que após a morte de sua esposa, afirmou ter recebido mensagens dela, depois de frequentar grupos espiritualistas em Washington, D.C. Na verdade, ele afirma ter recebido tantas mensagens dela que, eventualmente, elas foram publicadas em um livro chamado As Mensagens de Paget, originalmente publicado pelo Dr. Stone e pela Igreja Fundacional do Novo Nascimento. Dr. Stone e James Paget acreditavam que seus entes queridos se comunicavam do céu. Após a morte, continuaram a enviar mensagens por médiuns. Essa foto é assustadora, principalmente por ter mais de 100 anos. Número 2. O Monge Fantasma, construído entre 1340 e 1342, embora extensivamente reformado e ampliado em 1460, o St. Mary's Guildhall, em Coventry, no Reino Unido, fica em parte do local, que antigamente abrigava o castelo da cidade, e ao lado de onde foi fundado o Priorado Beneditino, em 1043, pelo Conde Lofric da Mércia e sua esposa, Lady Godiva. O Guildhall serviu a uma grande variedade de propósitos ao longo dos anos. Originalmente utilizado como sede da Guilda dos Mercadores, também já foi uma armaria, um tesouro e um teatro onde Shakespeare se apresentou. E por 3 meses, entre 1569 e 1570, foi o local onde Mary, rainha dos escoceses, foi encarcerada a mando da rainha Elizabeth I. Com sua rica e longa história, não é de se admirar que inúmeras aparições de fantasmas tenham sido relatadas em St. Mary's, incluindo luzes estranhas, uma dama de cinzas, uma jovem em um vestido azul e, a mais comum de todas, a figura de um monge. Desejando capturar uma imagem dos membros em oração, um fotógrafo posicionou sua câmera para uma exposição longa devido à pouca iluminação no salão. Após a revelação da fotografia, algo na borda da imagem parecia claramente estranho. Uma figura encapuzada e vestida com túnica pode ser vista ali com as mãos unidas à frente do corpo e a cabeça erguida, de pé, próximo à grande tapeçaria do salão. Número 3. O fantasma do cachorro. Não se sabe muito sobre esse famoso fantasma animal, apenas que o pequeno cachorro na fotografia faleceu. Ele era o melhor amigo do cachorro maior. Anos após sua morte, a foto do cachorro maior parece mostrar seu companheiro falecido montado em suas costas. Ninguém tem uma explicação para essa fotografia, e quem tirou a foto diz que não havia outros cães na área. O que você acha disso? Número 4. O bebê da Sra. Andrews. Em 1947, uma mulher chamada Sra. Andrews estava visitando o túmulo de sua filha em um cemitério em Queensland, na Austrália.
Sua filha Joyce havia morrido cerca de 1 ano antes, aos 17 anos de idade. A senhora Andrews decidiu tirar uma fotografia do túmulo e, na ocasião, não viu nada de incomum. No entanto, quando o filme foi revelado, a senhora Andrews ficou surpresa ao ver a imagem de uma criança pequena sentada alegremente no túmulo de sua filha. A criança fantasma parece estar ciente da presença da senhora Andrews, já que está olhando diretamente para a câmera. A senhora Andrews tinha certeza de que não havia nenhuma criança por perto quando tirou a fotografia. Ela não reconheceu a criança na imagem e não acreditava que fosse o fantasma de sua filha quando criança. No final dos anos 1990, o pesquisador paranormal australiano Tony Healy visitou o cemitério e encontrou os túmulos de 2 meninas recém-nascidas perto do túmulo de Joyce. Será que esse é o espírito de uma dessas crianças? O que você acha? Número 5. O fantasma do cachorro martinês. Este é conhecido como o demônio canino de Martinez e apareceu em uma fotografia de Joe e Patty Martinez, tirada durante o 50º aniversário de casamento de um amigo no final dos anos 1990. Na época em que a fotografia foi tirada, Joe Martinez lutava contra um vício profundo em drogas que havia escondido de todos ao seu redor. Ele afirmava que o vício o estava deixando louco e destruindo sua alma. Apesar disso, ele e sua esposa Patty foram ao 50º aniversário de casamento do amigo em 1999 e posaram felizes para a foto. No entanto, quando a fotografia foi revelada, o casal ficou chocado ao ver o cachorro de aparência sinistra espreitando sobre o ombro esquerdo de Joe, especialmente porque não havia cães no evento. Joe e Patty se convenceram de que a criatura era um demônio. Na verdade, Patty acreditava que era o próprio Satanás, e o casal interpretou isso como um sinal de que Joe estava perdendo sua batalha contra o vício. Joe acreditava que aquilo representava o bem e o mal em sua vida, com Patty sendo o bem e o demônio em seu ombro, o mal. Em vez de deixar Joe apavorado, a foto o despertou para enfrentar o vício, vendo o demônio como um aviso sobre tempos mais sombrios que viriam caso ele não mudasse. Felizmente, Joe conseguiu vencer o vício e se livrou dele. Ele carregava a foto na carteira como alerta contra o vício. A imagem com a estranha criatura intriga até hoje os amantes do paranormal por mostrar algo invisível no momento do clique. O fato de a criatura, semelhante a um cão, ter aparecido sobre o ombro esquerdo de Joe, sugere uma presença sinistra, conhecida como o caminho da mão esquerda, um ramo do ocultismo, frequentemente associado à magia negra e forças demoníacas. Especialistas analisaram a foto e não encontraram sinais de fraude. Até hoje, o caso segue um mistério paranormal. Número 6. O espectro do fantasma de Newby. Esta é uma das fotos paranormais mais convincentes já registradas. Foi tirada na igreja de Newby, em North Yorkshire, no Reino Unido. A igreja, construída em 1870, é um memorial a Patrick Viner, um homem sequestrado e assassinado antes do resgate ser pago. Sua mãe usou o dinheiro para construir a igreja em sua memória. Curiosamente, a igreja tem poucos relatos de assombrações, o que faz muitos acreditarem que essa fotografia seja realmente genuína. Tudo começou quando o reverendo Lord estava tirando fotografias em 1963. Ele registrou uma das fotografias de fantasmas mais famosas e assustadoras de sua época. Ao fotografar o altar, disse não ter visto nada de estranho no local. Mas, ao revelar a imagem, surgiu uma figura encapuzada, olhando diretamente para a câmera. A foto mostra uma figura com rosto alongado, olhos vazios e túnica escura. Muitos dizem que parece a máscara do filme Pânico. Com o tempo, surgiram dúvidas sobre sua autenticidade.
Alguns acham que ela parece encenada demais para ser real. Alguns dizem que uma almofada foi movida para dar espaço ao fantasma, mas nunca provaram que a foto é falsa. Ela foi analisada, até por especialistas da BBC, sem sinais de fraude ou dupla exposição. O reverendo que tirou a foto não tinha motivo para mentir. Ele ficou chateado ao ser acusado de fraude. Por isso, a foto do fantasma da igreja de Newby, de 1963, segue sendo uma das mais assustadoras. Ela nos faz perguntar se um fantasma real foi capturado naquele dia. E você, o que acha? Número 7. A Dama Marrom de Raynham Hall. Em 1936, foi tirada uma fotografia, amplamente considerada uma das melhores e mais convincentes imagens de fantasmas já capturadas. O fantasma na foto é dito ser Lady Townsend, que foi aprisionada pelo marido em Raynham Hall, na Inglaterra, em meados de 1700, depois que ele descobriu sua infidelidade. Ela permaneceu presa até sua morte, em 1726. Após sua morte, houve inúmeros relatos de avistamentos de seu fantasma vagando pelo salão, sempre vestindo o mesmo vestido marrom. Alguns relatos mencionavam até que seus olhos haviam sido arrancados. Esta fotografia foi tirada pelo capitão Provand e Indri Shura, que estavam em Raynham Hall, tirando fotos para a revista Country Life. Embora a fotografia pareça convincente, sua autenticidade tem sido questionada ao longo dos anos, com alguns sugerindo que o espectro pode ter sido capturado devido a uma falha na câmera. Mas o que você acha? Número 8. Assombração de Henry. O Palácio de Hampton Court foi construído em 1525, às margens do rio Tâmisa, nos arredores do centro de Londres. Famosamente projetado por Henrique VIII, é palco de muitos eventos dramáticos, incluindo a morte da terceira esposa de Henrique, Jane Seymour, durante o parto, e o aprisionamento de sua quinta esposa, Catherine Howard, antes de sua execução na Torre de Londres. Tanto o rei Carlos I quanto Oliver Cromwell também têm associação com o edifício. No inverno de 2003, câmeras do Palácio de Hampton Court registraram uma figura misteriosa fechando uma porta corta-fogo. Ninguém no local reconheceu a pessoa e garantem que ninguém estava vestido assim naquele dia. Isso é prova de que o Palácio de Hampton Court é assombrado por seus antigos habitantes Tudor. O que você acha? Número 9. O espírito do irmão. Em 1968, Robert A. Ferguson estava participando de uma convenção espiritualista em Los Angeles, Califórnia, quando alguém tirou uma fotografia dele. Mais tarde, ao olhar a foto, ele ficou chocado ao ver a imagem de seu irmão falecido ao seu lado, que havia morrido alguns anos antes na Segunda Guerra Mundial. Considerando o interesse de Robert pelo espiritualismo, é possível que ele fosse sensível a esse tipo de experiência. E talvez seu irmão também fosse. Acredita-se que alguns espíritos, por afeto aos vivos, escolhem nos visitar durante momentos difíceis. Essa era uma fotografia Polaroid tirada há muitos anos, muito antes de qualquer tipo de edição digital ou Photoshop poder existir. Pode ser uma exposição dupla, mas até hoje não há evidências conclusivas de que esta não seja uma aparição real capturada em câmera. E você, o que acha? Número 10. O fantasma do cemitério de Bachelor's Grove. Essa próxima imagem é muito conhecida, mas muitas pessoas não sabem a verdadeira história por trás dela. Durante o outono de 1991, Judy, sua irmã e outros membros da Ghost Research Society foram até o cemitério Bachelor's Grove, nos arredores de Chicago, Illinois. O local já era conhecido por relatos intensos de atividade paranormal. Os túmulos datam de 1834 e o cemitério está situado próximo a uma antiga estrada hoje desativada.
uma região que, durante a era da Lei Seca, teria sido utilizada por famílias do crime organizado para execuções e descarte de corpos, especialmente no lago ao lado. O local sempre carregou uma atmosfera sombria, intensificada pelos relatos de luzes flutuantes, vozes sussurrantes e figuras fantasmagóricas. Mas foi nessa visita de 1991 que um dos registros mais icônicos da pesquisa paranormal foi feito. E até hoje é amplamente debatido e citado em círculos especializados. Naquele dia, a equipe da Ghost Research Society adotou um protocolo rígido. Apenas uma pessoa por vez podia entrar no cemitério Bachelor's Grove, evitando qualquer contaminação nas evidências. O local já era conhecido por caixões profanados, supostos rituais satânicos e intensa atividade ocultista. Nesse cenário sombrio, seria registrada a foto mais famosa e misteriosa do cemitério. Durante uma investigação no cemitério Bachelor's Grove, Judy Huff Felts usou uma câmera Olympus automática com lente telefoto e filme infravermelho de 35 mm, tecnologia que impede fraudes como dupla exposição. Quando revelou o filme, surgiu a imagem de uma figura feminina translúcida, vestida de branco, sentada sobre uma lápide, olhando para o chão. O mais impressionante é que a figura parecia sólida, mas ao mesmo tempo era possível ver a vegetação e as pedras através dela. Esse efeito seria extremamente difícil de forjar, principalmente com os recursos da época. A foto, conhecida como a Mulher de Bachelor's Grove, se tornou uma das evidências paranormais mais impressionantes já registradas, intrigando estudiosos, investigadores e entusiastas do sobrenatural até hoje. O caso da mulher do cemitério Bachelor's Grove se tornou um dos maiores mistérios da fotografia paranormal. Quando Judy revelou a foto, entregou imediatamente para Dale Kaczmarek, fundador do Ghost Research Society, que percebeu que havia algo extremamente anormal na imagem. Para confirmar sua autenticidade, o negativo e a cópia foram enviados para análise na Eastman Kodak, uma das maiores autoridades em fotografia da época. Em 2015, o investigador Zach Bagans, do Ghost Adventures, levou Judy até Las Vegas para uma entrevista exclusiva e investiu os 25 mil na análise do negativo, usando tecnologia moderna. O resultado confirmou, mais uma vez, que não havia qualquer sinal de fraude, edição ou manipulação na famosa foto do cemitério Bachelor's Grove. Zach tentou comprar o negativo original para seu museu paranormal, mas Judy recusou, preservando a autenticidade do caso. Um parente próximo, mesmo cético, reforçou que ela nunca buscou dinheiro ou fama com a imagem, o que dá ainda mais credibilidade ao registro. Com laudos favoráveis da Kodak, análises modernas e a postura íntegra de Judy, essa foto permanece como uma das mais respeitadas e enigmáticas evidências paranormais do mundo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como ou o que foi capturado naquele instante. Ele disse que Judy não é louca e que não é golpe, mas não pode confirmar se é fantasma. Para nós, é uma das fotos de fantasmas mais reais e impressionantes já feitas. E você, acha que é uma visita do além? Essas foram 10 fotografias antigas assustadoras. E às vezes, são justamente essas imagens antigas, tiradas antes do Photoshop, antes dos filtros, antes dos deepfakes, que mais nos fazem questionar a realidade. Esperamos que você tenha gostado. Se cuide e até a próxima.